Olá, sejam bem-vindos ao meu canal novamente. E oba! Fechei um trampo de R$ 5.000. Final de semana tá garantido, feriado, sei lá. E se eu te disser que esse dinheiro não é seu? Não é seu. Então fica até o final do vídeo e vamos descobrir por quê. Eu já venho dizendo para você em outros vídeos que para a gente ter uma carreira duradoura, a gente precisa deixar as atitudes amadoras para trás, principalmente levando em consideração toda a nossa parte administrativa. É claro que quando eu falo de atitudes amadoras, também já disse em outros vídeos, que é o nosso comportamento, o nosso atendimento, a nossa entrega, se você tem nota fiscal ou não, mas eu quis dizer agora em relação ao seu comportamento administrativo, a sua organização financeira. Inclusive eu vou deixar no card aqui um vídeo que são 4 motivos do porquê você não está ganhando dinheiro na fotografia. Mas voltando aqui, se você não tem noção daquilo que você recebe, o quanto tem que ser destinado para outros custos não operacionais, porque quando você vai fazer um trabalho e você pagou o estacionamento, você teve uma despesa de alimentação, você teve ali uma despesa operacional e é fácil de identificar. Mas e as outras despesas? Como que você dilui todos os outros custos naquele trabalho recebido? Qual a proporção, como eu destino esse recebimento proporcionalmente para todas as outras despesas? Inclusive tem vídeos aqui que eu explico como a gente faz essa divisão. Você tem que ficar atento que se você cobrou por um determinado trabalho, recebeu esse trabalho, você tirou as despesas operacionais, tirou nota fiscal, tirou Paraná, digamos, né, que o exemplo aí do começo do vídeo, R$ 5.000, você tirou todos esses custos, inclusive os impostos, e sobrou para você 4.200. Ainda assim, você não vai pôr esses 4.200 no bolso e sair torrando esse dinheiro. Você tem que fazer uma distribuição proporcional desse dinheiro para toda aquela composição de custos que vem lá da nossa hora de trabalho. Acompanhe o raciocínio e aproveita e compartilha com seus amigos fotógrafos, porque é a base do conteúdo desse vídeo e eu tenho certeza que muita gente patina nisso. Presta atenção. Se você pretende trocar de câmera ou comprar uma câmera de backup, se você quer eventualmente ter estúdio ou não, não sei, mas uma mínima infraestrutura de um escritório, uma mesinha bonitinha, mesmo que seja no quarto da sua casa, não tem problema, mas você quer ter uma infraestrutura interessante. Se você quer comprar uma lente a mais ou uma lente específica, por exemplo, quem faz arquitetura e quer ter uma super grande angular, ou você faz esportes e quer ter uma super tele, ou mesmo natureza, aves e tal, ou se você faz bastante eventos e quer ter uma 24-105 top de linha para você poder capturar melhor em ambientes mais escuros, enfim, vamos comprar aquela lente dos sonhos. Se você quer, por exemplo, trocar o seu computador porque ele já não está mais aguentando o processamento, ou um monitor 27 polegadas bacanudo, aí você vai querer comprar um calibrador para calibrar esse monitor e ter as cores corretas. Ou ainda, o que muita gente não pensa, você precisa fazer uma manutenção no seu espaço. Digamos que você seja um exemplo que tem um espaço físico, e agora chega a época das chuvas, e aí choveu para chuchu, seu telhado vazou, precisa arrumar o telhado. Você precisa ter essa verba de emergência. Ou você precisa ter uma verba já mês a mês prevista para futuras manutenções. Ou ainda, você quer trocar de carro ou vai comprar um carro novo porque acha que vai te dar um fluxo de trabalho melhor. Não importa o seu objetivo. O importante é que você tem que saber que tudo isso que você vai querer no futuro tem que sair das suas vendas atuais. Então eu não posso simplesmente pegar a grana de um determinado job e falar: opa, tive lucro. Não, não é assim que funciona. E comenta aí se você já caiu nessas de receber um trabalho e achar que era o lucro do dia. É bem interessante para a gente poder ter uma troca aqui. Deixa aí nos comentários. Mais pra frente aqui do vídeo, eu vou te dar uma dica super importante para você que está começando, inclusive, e que não tem controle nenhum, não tem nenhum tipo de organização ainda. Eu vou mostrar, inclusive, uma planilha bem fácil de fazer. Vou mostrar como é que faz a planilha, qualquer um vai conseguir fazer no Google Docs, não precisa nem ter Excel, para que você possa se organizar. Mas antes eu preciso falar o conceito por trás da frase que eu te falei: o dinheiro não é seu. Entenda,
é o que eu chamo de custos fantasmas. Inclusive, eu vou deixar no card aqui um vídeo que eu falo bastante sobre isso. Mas eu vou falar um pouco aqui sobre os custos fantasmas para você entender o porquê que o dinheiro não é seu assim que você recebe o pagamento do job. É muito tentador, principalmente se a gente está numa fase meio apertada, está meio difícil, as contas estão rolando. Realmente é tentador a gente pegar esse dinheiro e falar: olha, eu vou gastar ele é meu aqui e pronto. Claro, você vai ter que pagar as contas, não vai deixar de pagar, mas o importante é que eu sempre falo, nós temos que ter o pensamento de longo prazo. No momento emergencial, você vai pegar esse dinheiro, vai pagar o que tiver que pagar, vai comprar comida, não tem problema. É assim que vai funcionar. Porém, você não vai deixar de cada vez mais tentar vender mais, fechar mais trabalho, ficar atento ao processo comercial. E também é assunto para vários vídeos aí para frente. Mas o importante é que você vai ter que fazer mais vendas, porque você sabe o custo da sua hora, e lá na sua hora você teve a composição dos custos fixos e os custos fantasmas, porque são eles que não deixam você ganhar dinheiro. São eles que vão comer o seu dinheiro, porque quando você precisar de alguma coisa daquela lista que eu acabei de falar, você não vai ter dinheiro. Agora, se você já provisionou isso dentro do custo da sua hora e você entendeu que você, ao receber, você reservou esse dinheiro, então, para isso, é claro, tem que estar tendo entradas constantes, mas você vai ter a condição de ir separando esse dinheiro para que você possa fazer todos esses investimentos futuros, ou as manutenções, ou algum imprevisto, não importa. Então, assim, se você não tem nenhum tipo de organização financeira, nada, nenhuma planilha básica, eu vou te mostrar agora uma planilha bem fácil de fazer, já vai te dar um mínimo para você enxergar o seu dinheiro, o seu recebimento. Bom, para a gente começar então essa planilha, eu vou abrir aqui uma aba nova, vou pesquisar Google Docs. Vamos entrar aqui no Google Docs. Você, claro, tem que ter uma conta. Vou selecionar planilhas, uma planilha nova, e vai abrir essa tela aqui para vocês. Nós vamos escrever na primeira célula em letra maiúscula nome do job. Na segunda célula, horas de trabalho. Na terceira célula, valor recebido. Na quarta célula, despesas do job. Despesas do job. Aí nós vamos escrever na próxima célula subtotal. Na outra, custos fantasmas. Na outra, custos fixos. E aí eu vou explicar para vocês, coluna a coluna, o que significa cada um. Mas enquanto isso, nós vamos dar uma configurada. As letras ficaram aqui todas espremidinhas. Então eu vou selecionar, clicando na primeira coluna e arrastando aqui para pegar todas as colunas de uma vez. Vou pegar aqui na lateral o mouse e vou configurar assim, ó, maior. E aí ele leva todas as colunas do mesmo tamanho. Nome do job, vamos clicar fora. Nome do job, vamos deixar um pouquinho maior. Horas de trabalho não precisa ser tão grande, é só o suficiente para ficar do tamanho do texto aqui. Valor recebido, aqui todos esses estão legais. Da coluna C até a coluna G, nós estamos falando de valores, então nós vamos atribuir reais. Vou colocar aqui um número para testar e ó, R$1. Muito bem. Então agora, para fazer as fórmulas, a gente já vai começar com um exemplo prático. Então, por exemplo, digamos que você fez uma festa infantil, Luana. E você foram 4 horas de festa, mais 2 horas de Lightroom, 6 horas. Você cobrou, vamos supor, R$900. São valores totalmente fictícios, tá?
Mas se você foi de carro ou foi de Uber, sei lá, gastou R$ 15 de transporte. Então, por enquanto, todos esses dados aqui, ó, são inserções, a gente vai colocando manualmente. A partir aqui do subtotal, custos fantasmas e custos fixos são fórmulas. Então, para eu saber o subtotal, eu vou ter que descontar o valor recebido das despesas do job. Toda fórmula nas planilhas começa com igual. Então, vamos lá. Igual a coluna C3, que é relacionado aos R$ 900, menos a coluna D3, que é essa daqui. Então você vai lá no teclado e digita menos. E aí você dá um Enter. E aí ele fez o resultado automaticamente aqui. Aqui nos custos fantasmas, eu esqueci de determinar uma coisa para vocês aqui. Os custos fantasmas, eu vou chutar que ele me consome 30% do meu recebimento. O custo fixo, 40% do meu recebimento. Esse percentual aqui, na verdade, ele representa toda uma composição de custos de outras planilhas que a gente ainda vai falar para frente aqui no vídeo, no canal. Então, eu tenho que tirar os 30% desse valor aqui do subtotal. Essa despesa aqui é relacionada ao dia do trabalho específico. Então, vamos lá. Como é que vai ser a fórmula para pegar os 30% aqui? Nós vamos sempre começar com igual. Nós vamos pegar o E3, que é o resultado descontando as despesas, vezes, tem que digitar o vezes, que na verdade é a tecla asterisco, digita 30 e digita o percentual do teclado. Não pode ser este percentual aqui, tá? Porque aí a conta dá errada. E aí você dá um Enter. Então, 30% de 885 são 265,50. Aqui a fórmula vai ser muito parecida, porém com 40. Então, igual E3 vezes 40%. Enter. Então, nós temos 354. Pessoal, eu esqueci uma coluna, que é o saldo. Como que vai ser a fórmula do saldo? A gente sempre vai começar com igual. Eu vou abrir 2 parênteses, eu vou buscar o C3, que são os 900, que é o que eu recebi, menos, vou abrir um parênteses e vou pegar o F3 mais o G3, fecha parênteses, fecha parênteses. Quando a gente coloca 2 parênteses assim, ó, eu estou dizendo para a planilha, pegue este valor, subtraia da soma deste valor, mas me dê um resultado único aqui. Então, eu vou continuar a fórmula, menos a despesa, que é o D3. Muito bem, tá aqui, ó, perfeito. Se eu somar tudo, eu vou ter os R$ 900 aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esta linha aqui, ó, no número 3, clicar aqui e centralizar, só para ficar legal. Aí eu vou pegar, então, estas colunas aqui, todas elas têm fórmulas. Então eu vou selecionar essas colunas e, para não ter que ficar digitando essas fórmulas linha por linha, eu pego nesta bolinha aqui e arrasto até embaixo. E aí você põe uma quantidade de linhas mais ou menos suficiente para a quantidade de trabalhos que você vai ter no mês. Porque esta planilha se refere a janeiro. Então eu vou renomear aqui, ó, para janeiro. Muito bem, vamos continuar o nosso exemplo aqui. Então, digamos que você fez um retrato corporativo.
E aí você levou 3 horas para fazer, você cobrou R$ 750 e você não teve despesa porque digamos que você fez no seu estúdio. O terceiro job aqui do seu mês foi um evento corporativo. Você é um evento de 10 horas ao todo, né? Entre o evento em si e o seu Lightroom depois na pós-produção, você investiu 10 horas e você cobrou R$ 3.500. Porém, aqui você já teve mais despesas, porque digamos que tenha sido um evento grande, você precisava de um segundo fotógrafo, e aí você chamou um amigo seu e ele te cobrou R$ 800. Então vamos lá, formulinha básica, igual R$ 800 do fotógrafo, 2, mais aqui em São Paulo você pagaria um estacionamento aí num lugar desses aqui, vamos supor, R$ 25. E aí depois do trabalho vocês foram comer mais ou menos R$ 60 cada um, então R$ 120 no total. Muito bem, você então teve uma despesa de R$ 945. Subtotal que você realmente do trabalho é 2.555. Aí 30%, 40%, sobrou limpo para você 766,50. Porém, a gente sabe que esse dinheiro vai ser aplicado em outras coisas. Mas você já tirou as suas despesas fantasmas proporcional e os seus custos fixos proporcional. E agora eu preciso saber o total geral de cada uma dessas colunas. Então, o total geral. Vamos começar aqui pelas horas. Eu vou fazer assim, ó, igual. Tem que digitar a palavra soma, abre parênteses, pega a primeira linha e arrasta até a última linha antes da fórmula, fecha parênteses. Então eu trabalhei um total de 19 horas nesses 3 trabalhos. De novo, em vez de ficar digitando aqui a fórmula coluna por coluna, eu vou pegar a bolinha e arrastar até a última coluna. E ele já copia a fórmula, levando em consideração a cada coluna e cada linha. E aí você tem os seus resultados aqui, ó. Assim, você consegue enxergar minimamente o seu dinheiro. Mas veja, essa planilha aqui, ela é extremamente básica. É só para você sair do nada para ter algum controle de você enxergar o seu dinheiro. Esses percentuais que eu coloquei aqui, não posso nem chamar de média. É só um exemplo, mas você que tem que saber isso na sua realidade. Aqui no meu livro, sim, eu consigo aprofundar essa questão da planilha. Claro, eu não vou ensinar o Excel nem o Google Docs, mas eu vou ensinar o conceito para você ter uma planilha extremamente detalhada, centavo a centavo, não só dos custos fixos, mas as amortizações, os investimentos, e aí sim fazer um controle preciso para a gente saber não só o custo da nossa hora, mas todos os outros custos e controles administrativos do nosso dinheiro com a maior precisão possível. E detalhe, tudo que está aqui no livro eu pratico. Aliás, o livro saiu das minhas práticas. Então eu espero que essa planilha que eu acabei de te mostrar, que te ajude pelo menos a iniciar esse controle administrativo e ao ver os resultados, conseguir separar o dinheiro do seu faturamento em segmentos diferentes, isso que sirva de incentivo para que você possa querer cada vez mais controlar a sua empresa de uma maneira bem precisa. Por isso eu peço para você compartilhar com seus amigos, para que todos nós aqui do segmento da fotografia possamos ter lucro com o nosso trabalho. É muito legal viver de fotografia. E se os meus conteúdos estão te ajudando, ativa aí o sininho de notificações para receber novos conteúdos, se inscreva no canal e deixem dúvidas que vão servir de roteiros para os próximos vídeos.